Leituras da Bíblia. Hoje, dando seguimento às leituras da Bíblia do livro do Gênesis, vamos escutar e estudar sobre os livros do Gênesis, capítulo 21, 22, 23 e 24. Vamos começar agora. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou-o como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que o souberem se riram de mim. E ajuntou quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaque. E disse a Abraão: expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso desagradou muitíssimo a Abraão, por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Fez tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água, e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia. Acabada a água do odre, deixou o menino sob um arbusto. E foi assentar-se em frente, à distância de um tiro de flecha, porque, dizia ela, não quero ver morrer o menino. Ela assentou-se, pois, em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, onde foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um hábil flecheiro. E habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus, que não me enganarás, nem a mim, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo e com a terra onde habitas da mesma benevolência que eu te tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço que os seus homens lhe tinham tirado à força. Ignoro quem tenha feito isto, respondeu Abimeleque, tu mesmo nunca me disseste nada a esse respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens ovelhas do rebanho. Que significam, disse-lhe o rei, estas 7 ovelhinhas que puseste à parte. Aceitarás de minhas mãos estas 7 ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Depois disso, voltou Abimeleque para a terra dos filisteus com Ficol, general do seu exército. Abraão plantou uma tamareira em Bersabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Depois disso, Deus provou Abraão, e disse-lhe: Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento.
Tomou 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E, enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai, meu pai. Que há, meu filho? Isaque continuou, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos, juntos, continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu, Abraão. Abraão, eis-me aqui, não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar, o Senhor provará, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de o Senhor provará. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão, do céu. E disse-lhe, juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos. E todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos, e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão, Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão. Rus, o primogênito, Bus, seu irmão, Camuel, pai de Arã. Casede, Asal, Feldas, Gedlafi e Batuel. Estes são os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reumã, teve também filhos, Tabe, Gaan, Taas e Macã. Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos, essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariat Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de E, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro, concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Os filhos de E responderam a Abraão: Ouve-nos, meu senhor. Tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta a tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para aí sepultar tua defunta. Então Abraão levantou-se e prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de E. Disse-lhes, se me permites trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me, intercedei por mim junto de Efron, filho de Seor. Para que ele me ceda a caverna de Mequipelã que lhe pertence, e que se encontra na extremidade de sua terra. Que ele me ceda em vossa presença, por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário dessa sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de E. Efron, o Riteu, respondeu a Abraão em presença dos filhos de E e de todos os que entravam pela porta da cidade. De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me, dou-te a terra, juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te essa terra em presença dos filhos do meu povo, enterra a tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra. E, dirigindo-se a Efron, diante de todos, disse, rogo-te que me ouças, eu te dou o preço do campo, aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nele minha defunta.
Éfron respondeu a Abraão: ouve-me, meu senhor, uma terra no valor de 400 siclos de prata, entre ti e mim, o que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Éfron, e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de E, isto é 400 siclos de prata em moeda corrente no comércio. A terra de Éfron, situada em Mequipelã, defronte de Mamre, a terra na qual se encontra a caverna, e todas as árvores que crescem ao redor nos limites desta terra. Tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de E e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Mequipelã, defronte de Mamre, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontra passaram, pois, dos filhos de E para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Gênesis capítulo 24. O velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra, nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas, se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pôs, então, o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. E tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu, levando as mãos cheias das riquezas de Abraão. E pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor. E fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo, e manifestar vossa bondade para com meu senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos, essa seja a que destina ao vosso servo Isaque. Assim saberei que manifestais vossa bondade para com meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar quando sobreveio com um cântaro aos ombros, Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe: queres dar-me de beber um pouco da água de teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela. E prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse: vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E, despejando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesando meio ciclo e 2 braceletes de ouro pesando 10 ciclos. E disse à jovem: dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca que ela deu à luz a Nacor. E ajuntou, há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se, então, o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e sua fidelidade para com ele.
O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes de meu senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã, e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos, na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, por que permaneces aí fora? Preparei a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos, deram-lhes palha e forragem, enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Foram-lhe servido em seguida comida, mas ele disse, não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora. Mas que viria à casa de seu pai, a sua família, para aí escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe, talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor, respondeu-me ele, em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a tua viagem, e escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai. Mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se vos dignardes tornar bem-sucedida a viagem que empreende, concedei-me isto. Ficarei perto da fonte, a jovem que vier buscar água, e a quem eu disser, por favor, dá-me de beber um pouco da água de teu cântaro. E que me responder, bebe, e buscarei também água para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca com o seu cântaro aos ombros, e desceu à fonte para buscar água. Eu disse-lhe, dá-me de beber por favor. E descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse, bebe, e darei também de beber aos camelos. Perguntei-lhe então de quem era a filha. Ela respondeu-me, sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca lhe deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me, então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu senhor para o seu filho. Agora, se quiserdes testemunhar afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-mo, se não, dizei-me também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra, do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca toma-a e parte. Que ela seja a mulher do filho de teu senhor como o Senhor disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa, ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo, deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam, fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias, depois disto partirá. Não me retenhas, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem, deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemos-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe, queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo, ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades.
e possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Isaque tinha voltado do poço de Lahairoi e habitava no Négueb. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaque, e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a, e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo, Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, do livro do Gênesis, vamos ouvir e estudar os capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro do Gênesis. Paz e bênção a todos.